Uau! Kilvia! Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Eu sou Luzimar da Silva. Eu sou João Henrique Andrade. E nós estamos aqui hoje. Apertadinho. É bem apertadinho, bem juntinho, porque a gente gosta de ficar juntinho. É isso aí. Para falar sobre um tema que há muito tempo a gente tem percebido que tem feito parte da vida de muita gente, inclusive da nossa. E aí a gente resolveu fazer toda terça essa live de forma descontraída, sem ter a pretensão de falar de forma profissional. Não sei nem como é que tá o som aí, né? Depois vocês avisem aí como é que tá o som, porque sabe como é que é, né? A primeira, assim, a gente pode ter alguns probleminhas com o som. Então a gente não tem essa pretensão de tratar de forma profissional acerca dos temas que vão ser tratados, legal, Pedro, toda terça. Então o Ter Sabedoria tem esse intuito de, a gente não tem nenhuma audácia de achar que é conhecedor de alguma coisa. Na verdade, o que a gente quer é trocar ideias, trocar experiências e a partir daí a gente alcançar um nível a mais de conhecimento. Porque é através das vivências de cada um, das minhas, das vivências do João Henrique, que a gente pode chegar nesse aumento de consciência, nessa evolução e ter um pouco mais de sabedoria. Não é isso, João? Exatamente. E é por isso que eu estou com um livrinho aqui, eu comprei na viagem. Ele vai estar invertido aí, né? Mas é um livro do Baltasar Gracian, A Arte da Sabedoria. Aleatoriamente, eu vou ler um texto aqui, pode ser, Luzimar? Pode ser. Ele diz o seguinte aqui, não sei como é que eu estou enquadrado ali. Não cabe a gente aqui. Seja alegre em bons tempos e, assim, compensará o pesar dos momentos ruins. Vivemos em um mundo que alterna tempos bons e ruins e fazemos parte de ambos. A sorte é variante, nem sempre teremos felicidade e tampouco a adversidade será permanente. É dizer que a má sorte é ruim, mas quando alternada com a felicidade é a fortuna, ela se faz menos má. O melhor para ser feliz em face destas variações é empregar o sereno bom senso, pois não é inteligente alarmar-se. Vá desenvolvendo-se nesta vida como uma comédia, daquelas sobre a qual todos pensam. Terá um final feliz. Se for hábil em gerenciar esta dualidade, será feliz até o último ato. Sem ensaiar, tá? Eu peguei aleatoriamente. Abri agora. Mas interessante, Luzimar, que parece que tudo nesse mundo tem a ver com sofrimento, né? Tem. E você fez a Luzimar, ela fez uma pesquisa etimológica dessa palavra sabedoria, não, que você fez? Porque o que a gente vai falar hoje? Então, cada semana a gente vai tratar de um tema. E o tema que a gente escolheu hoje foi sofrer por antecipação. E como é que a gente chegou nisso? O João Henrique tem gravado áudios diariamente e repassado para as pessoas através das redes sociais. Uhum. E um dos áudios que teve mais repercussão, que as pessoas teve mais retorno, onde as pessoas falavam, nossa, eu estava passando por isso, eu estava precisando ouvir isso, foi um áudio que falava de sofrer por antecipação. Então isso aí tocou o coração da gente, a gente achou interessante que a partir de agora a gente pudesse fazer lives semanais e o primeiro tema deveria ser esse. Até porque em tempos de pandemia tá todo mundo sofrendo da tal ansiedade, tá sofrendo por antecipação, imaginando coisas ruins. De tudo, né, amor? Imagina, o emprego. Nossa, cara, o cara vai trabalhar e quantos milhões de brasileiros que precisam, né? Vai trabalhar e chega em casa e ouviu um bochicho e fala, meu Deus, eu tô na lista dos demitidos. É uma coisa muito real e muito do momento que a gente vive. Imagina o sofrimento desse trabalhador. Imagina o camarada que está viajando, precisa trabalhar e viajar, mas deixou a namorada, a noiva, a esposa em casa e quando liga ela não está. Ele fica com ciúme.
e começa a sofrer, Por antecipação. ou por... Imaginação. É isso que a gente Então vai vamos discutir. lá saber o que, Essa que a jogadinha. gente está sofrendo, na verdade, né? Então vamos lá entender o que é sofrer por antecipação. Para mim também foi bastante revelador quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre o tema, dar uma lida sobre o tema. Claro que aqui a gente não tende a ser nada profissional nem tratar de forma técnica dos Queremos assuntos. aprender. Só, acho que a gente não vai ter o feedback no momento, né, amor? Mas aí se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, podem compartilhar. E se a gente conseguir ler no momento, Eu acho que depois da live a gente conversa, né? A gente consegue conversar também. Olha, João e tal, eu me senti nessa situação e tal. Isso. Só mandar um abraço para algumas pessoas aí, amor. Eu tenho uma dificuldade, ainda vou colocar uma tela aqui. Parece que o Yuri Braguin tá aí. Gervásio, né? Doutor Gervásio, nosso colega. Eu gosto do Gervásio porque é um dos meus amigos milionários que eu tenho. Gente, é muito bom ter amigo milionário. É legal pra caramba. Ele não me chama muito pra andar no helicóptero, iate, essas coisas, mas é bom. Tem um cara ali. Eu tenho vários amigos milionários. Milionários com um coração riquíssimo. O Gervásio é isso aí também. E que distribuem a maior das riquezas, aquelas que não tem preço. Verdade, Essa daí é a maior riqueza. A maior riqueza desse Aquela meu que você pode amigo comprar. não tem valor, né? É o bom coração que ele tem, uma família bela e é um cara muito chato. Eu vou mandar beijo pra Kílvia, que tá aqui com a gente, o Mário Rissato, a Sandra Bressani, a minha tia Laudelina, as óticas Diniz, por falar nisso, esse Belo Óculos é de lá. Fazendo merchan da ótica Diniz, realmente, o atendimento de primeira. Outro dia a gente vai falar sobre atendimento ao público, eu vou mencionar essa ótica. A Crica, deixa eu ver quem mais aqui, a Adriana China, lá de Maringá, minha amiga do coração. Vive Vivan. A Vivan é minha amiga lá de Nova Londrina. Isso, o Renan, lá de Curitiba, legal. Muita gente aqui com a gente. Aqui é o que, amor? Os capinhores? Os capinhores? Então vamos lá, gente. Tratar do assunto, beijinho pra todo mundo aí. Vamos lá. O que é sofrer? Sofrer, de onde vem a palavra? Eu gosto muito de falar da origem das palavras, eu gosto de saber, eu tenho essa curiosidade de saber a etimologia das palavras. Sofrer vem do latim sufere. Sufere. O que é sufere? Sufere é um termo que era utilizado pelos velhos romanos, que designavam quem estava sob ferros. Sob ferros. Sufere. Então, a pessoa que estava sob ferros, ele estava acorrentado, ele estava submetido à força, que era o caso dos escravos ou prisioneiros. Daí a gente já imagina o que é sofrer. Então, mas só que pra gente hoje, sofrer não tem essa vinculação direta. Sofrer é uma infelicidade contínua, intensa e que é irremediável no momento. Então, isso é sofrer pra gente hoje. Mas a origem da palavra vem de sufere, que é estar sob ferros, acorrentado, amarrado, que era uma condição dos escravos mais física, ou dos prisioneiros. Né? Isso. Não que se a gente tiver com ferro no pé, não vai sofrer. Vai sofrer. Mas esse sofrer de hoje, etimologicamente falando, vem daquele sofrer físico. Isso. E aí, sofrer por antecipação. O que é antecipação? Antecipação vem do latim antecipatio, que escreve antecipatio, mas é antecipatio. E é um saber prévio. Ou seja, você está acorrentado a uma coisa que você sabe que vai acontecer. Um saber prévio é saber que vai acontecer. A gente fica amarrado a isso. E aí vem o sofrimento. Só que vai acontecer e você sabe antes. Mas realmente você sabe se vai acontecer? Você está sofrendo por antecipação? Você sabe se o resultado é certo? Vamos filtrar mais, Rosemar. Eu quero filtrar mais. Vamos filtrar. Eu quero depurar o negócio. Eu quero dizer um exemplo legal. Eu acho que ontem a gente conversando deu até um exemplo, né? Foi da grávida. Eu nem lembro mais. Da grávida. Assim, esse antecipação é, por exemplo, bem maluco o exemplo. O governo está antecipando o 13º, vai pagar 50%. Tá.
Isso, é um evento certo. Um evento certo. Ou você vai receber o 13º. A diferença, uma outra coisa seria, talvez o governo pague esse ano o 13º, que não existe mais. Ou então, um é imaginação e o outro pra é... você ver. Aí, nesse caso aí, normalmente, gente, dificilmente a gente sofre mesmo por antecipação. A gente sofre mais por imaginação. Por exemplo, o teu chefe te olhou de cara feia e disse, eu vou ter que demitir alguns aqui, eu não vou conseguir manter a empresa. Chegou na sala e soltou essa. Vou ter que demitir alguns de vocês. Meu pai eterno. Você sabe que vai acontecer a demissão. Você não sabe se é você. Então, aí você começa a sofrer por imaginação. Ou o teu chefe nem falou isso. Você sabe que a empresa está passando por uma situação difícil, que ele pode acabar demitindo e você já começa a sofrer. Porque você imagina que vai ser você. Só que você não viu todas as possibilidades. Você não sabe se é isso mesmo. E aí o que acontece? Você sofre durante todo o período e depois você sofre de novo se o evento acontecer. Agora, dentro de um leque de possibilidades, se a tua não acontecer, você vai ter sofrido um monte à toa. Final das contas, você vai ficar imaginando situações. Porque mas você elas são sofre. alimentadas por possibilidades reais. Sim, às vezes não. Às vezes você Às vezes imagina não. coisas que Não nem existe. vão. É o famoso chifre na cabeça de cavalo. Porque às vezes a ansiedade da gente é tão grande que você imagina coisas que já são impossíveis de acontecer. Aí a gente entra já por um lado mais das doenças, realmente, né? Cara, mas é por dentro isso que... da nossa realidade, normalmente a gente sofre mais por imaginação do que por antecipação. Ô, Eita, me amor, confundi todinha. fala pra mim uma coisa. Ah. Os crimes passionais, né? Ai, meu Aquela Deus, ele pessoa- me pega de surpresa, a gente não não combina combinou nada isso disso aí. antes, viu? Aquela pessoa que mata o outro por ciúme. Ele é um misto das coisas, ele imaginou, ele sofreu por antecipação. Aí é caso a caso, mas o ciúme, geralmente, não é por antecipação. Uma situação de ciúme, eu entendo que não é por antecipação. Porque você não sabe se você vai ser traído. Então você fica o tempo todo, a possibilidade que um tem de ser traído, o outro tem, todo mundo tem. É que o campo de imaginação em relação ao ciúme, eu falo como ex-ciumento nato, que foi, eu sou ciumento, acho que todo mundo é ciumento. Mas eu imagino que quem chega a um desfecho terrível, né, como matar, a gente vê todo dia isso aí, eu imagino que a cabeça da pessoa é um armazém, é uma indústria de fantasias. Isso. Alimentadas às vezes por maldade de outras pessoas. Isso. Que sabem como a pessoa vai absorver aquilo e vai colocando, né, sementes de discórdia na imaginação do outro. E às vezes as situações casam, né? Você está vendo uma pessoa sair com o outro de um lugar. Fala. Ali, tá vendo? Mas não é. Então, assim, a gente sofre muito por imaginação. A minha mãe contava sempre a história do homem do martelo. Esse é eu muito legal. gosto muito das histórias da minha mãe. É muito legal. É que não tá nenhum livro aqui, né? Depois tem umas historinhas da minha mãe no livro que eu escrevi. Que deve estar. Depois eu peço ali pra mãe. Tem a do frango, né? Minha mãe era fera em histórias. E ela contava muito pra gente sobre essa coisa de sofrer por antecipação. Ela contava a história do homem do martelo. Que o homem precisou usar o martelo dele quebrou e ele pensou em pedir pro vizinho. Aí quando ele foi pedir pro vizinho, ele imaginou, não, mas e se eu chegar lá e ele falar pra mim, não, que não vai me emprestar? Não, mas espera lá, se ele não vai, por que ele não vai me emprestar? Ele não vai me emprestar? Eu nunca fiz nada pra ele, eu sempre fiz tudo pra ele. Então, ele tá muito errado. Eu também não sou homem de ir lá pedir um martelo com uma pessoa que não quer me emprestar e não sei o quê. E aí ele foi imaginando. Ele chegou lá na porta do vizinho e falou, você que fique com seu martelo, que eu não quero esse martelo, coisa nenhuma. O homem nem sabia de nada. Então, assim, isso é o cúmulo de sofrer por imaginação. Então, ele imaginou tudo isso e aí ele já vai lá no resultado final, ele já vai lá brigar com a pessoa por uma coisa que ele imaginou, o outro não está nem sabendo. Então, minha mãe ensinou a gente muito com histórias, com parábolas. Olha essa sapiência da minha mãe. Minha mãe era fera demais. Então,
Aí fica o questionamento para cada um de vocês e para a gente também. Será que eu estou sofrendo por antecipação ou eu estou sofrendo por imaginação? E será que isso tudo vale a pena? Porque se o evento não acontecer, vai sofrer. Na verdade, sofrer a gente não tem que Agora, sofrer. Luzimar, é muito difícil você colocar na cabeça de uma pessoa que ela não precisa sofrer. Como é que eu vou convencer uma pessoa a falar, Luzimar, o padre, o pastor, sei lá, o psicanalista, o psicólogo, sei lá, não sei o que eles fazem, mas eu imagino que uma pessoa que quer ajudar o outro vai dizer assim, minha filha, você não precisa sofrer. Não, na verdade, a gente não tem necessidade de sofrer. Algumas coisas a gente precisa viver, como o luto, a gente precisa viver aquele sofrimento para poder superar. Né? Precisa viver aquele momento. Isso. É uma passagem necessária. Se fosse necessária. a saída da borboleta do casulo, que ela precisa passar por aquele espremido processo. Ali, aquele processo, para poder ser a borboleta e voar. Claro. Então eu acho que alguns processos a gente precisa passar. O luto, eu acho que o luto é um assunto muito interessante. Não o luto só da morte, a gente vive lutos por várias situações. E o luto é bastante necessário. Um gancho aqui, você viu o que é sepultar? A gente estava pesquisando sobre a tumba de Cristo. Ah, sim. Você lembra que eu te falei? Não. O sepultamento é o seguinte, a pessoa era colocada, né? Como a tumba de Jesus, a gente estava lendo outro dia. É só um ganchinho aqui, só para a gente colocar. Você colocava a pessoa no túmulo, depois de um ano você ia sepultar a pessoa, que era quando você retirava os ossos, colocava em outra caixa. Daí o sepultamento. Aquele jovem que Jesus chama para seguir, ele fala, mas Senhor, deixa... que os mortos sepultem. Ele fala para o menino, deixa que os mortos sepultem. Não, mas que o menino fala, Senhor, eu não posso agora porque eu tenho que sepultar o meu pai. Esse um ano é o sepultamento, eu tenho que sepultar meu pai. Essa vivência e tudo. Isso é só para colocar essa questão histórica. E aí, você já sofreu por imaginação, por antecipação? E como aqui é um espaço para a gente trocar as nossas experiências, assim, eu tive algumas vivências de bastante sofrimento na minha vida. Claro, minha vida não se resume a esses momentos de sofrimento, de jeito nenhum. Todo mundo. Mas eu tenho enorme gratidão por tudo que eu vivi, porque eu só sou quem eu sou hoje por conta do somatório das alegrias e das tristezas que eu vivi. Né? E aí, um grande momento que eu poderia ter sofrido por antecipação foi o momento que antecedeu a morte da minha mãe. Minha mãe faleceu em 15 de setembro de 2018. E em dezembro de 2017, nós fomos morar com ela, né, amor? Na casa dela, bem próximo aqui de casa. É uns 700 metros. Mas a gente resolveu morar na mesma casa para que eu pudesse acordar de manhã. Era a mãe dela e o pai dela que moravam lá. Isso. Para que eu pudesse fazer o café da manhã, para que eu pudesse dar os remédios, para que eu pudesse cuidar de forma inteira. Voltamos no escritório, nós somos advogados, voltamos no escritório lá na casa. E assim, aí a gente se ajudava e todo mundo entrou na dança. Chegou um momento em que os médicos falaram o seguinte, olha, vai ser o último Natal, o último Réveillon e vocês se despeçam dela, porque não tem mais como, a medicina não tem mais como salvar a tua mãe, a vida dela. Então ela vai falecer daqui uns 3 meses. Só que em momento nenhum, hoje eu olho e falo, gente, será que eu fiz errado? Porque em momento nenhum eu agi como se, assim, que o evento morte eu sabia que ia acontecer. Só que eu não sofri antecipadamente, porque eu acreditava que do mesmo jeito que tinha o percentual de chance dela morrer, existia um percentual de chance do milagre. Por que o milagre não podia acontecer justo com a minha mãe? A gente ouve tanto falar em milagre, não é uma falsa ilusão ou você fugir da realidade. Então eu lutei em cada minuto da minha vida para que ela ficasse aqui. Só que consciente de que o evento iria acontecer. Em nenhum momento a gente ficava vivendo o dia a dia como se fosse um velório, como se fosse com tristeza. Todo mundo que foi visitar minha mãe nesse período falava, nossa gente, eu cheguei aqui achando que seria um lugar de tristeza. Eu voltei renovado, porque tem alegria nessa casa, tem vida nessa casa. Então, porque agora depois ela veio, morreu realmente, e aí eu sofri. Não foram 3 meses, como os médicos falaram. Foi um pouquinho mais, uns 6. Mas
Não, acho que foi até mais, né? Foi uns 9 meses. Quase um ano. 9 né? meses, isso, foi quase um ano. Quase um ano. E só que aí a gente como se tivesse deixado para sofrer quando acontecesse o evento. E aí aconteceu o evento e a gente sofreu. E aí o luto teve que ser vivido, porque a gente não pode negar o luto. Então é necessário até esse sofrimento no momento em que ele acontece. Só que imagina bem, se eu tivesse ficado vivendo em sofrimento durante um ano, morando na casa da minha mãe, sofrendo, eu não teria força física para cuidar dela. Eu não teria cabeça para cuidar dos meus filhos, para cuidar da casa, para cuidar do trabalho, né? Então, assim, tudo na minha vida teve que ir continuando vendo a minha mãe partir. Você ia perder tempo em sofrer. Então, na verdade, às vezes a gente tem que racionalizar. Racionalizar. Tem que racionalizar. É difícil? Claro que é. Não é um negócio que você aprende da noite para o dia. Mas quando você começa a racionalizar, você começa a ver, você começa a enxergar quais são as possibilidades. E tem outro detalhe no seu caso, porque sua mãe morando aqui, não tinha outra pessoa para fazer o que era necessário fazer. Isso. Mas só que assim, se eu quisesse fugir dessa situação, Sim. a gente falava assim, não, põe uma enfermeira lá. E ela ficou em casa, mesmo que a gente preferiu não ir para o hospital. Ela nunca quis ir para o hospital. Paciente. Então, eu tive que aprender a dar injeção, a fazer um monte de procedimento. E eu lembro que minha mãe perguntava, filha, você não tem medo? Eu falava, claro que eu tenho. Mas eu vou com medo de tudo. É um enfrentamento. Não sou exemplo para ninguém. Para ninguém. Mas eu acho que é muito importante a gente trocar as nossas experiências. Isso é da mulher, eu acho, né? Essa praticidade. Eu não sei. Da mesma forma que eu gostaria de ouvir de vocês também o que vocês viveram, que experiência que vocês tiveram. Isso é muito importante. Você tem alguma, João Henrique, de sofrer por antecipação? Ou não sofrer? Ou racionalizar a coisa? Ou sofrer por imaginação? Olha, grandes sofrimentos da minha vida, eu tive poucos assim que me marcaram, né? A morte do meu pai, só que me marcou muito, muito depois, porque o meu pai morreu, ele tinha 29 anos de idade, ele tinha 3 filhos, eu era o mais velho, e depois lá na frente eu não conseguia entender, nossa, mas por que meu pai morreu? Por que deixou a gente? Aquelas coisas, aquelas crises existenciais que existiam. Então, eu acho que eu sofri mais por imaginação, né? Imaginando, mas engraçado, não era o que ia acontecer, talvez que fosse acontecer comigo, mas era o que aconteceu. Sofrer, não é ficar nem... buscando sofrer por um ano passado, né? Mas aí, é outra forma de sofrimento. Outra forma de sofrimento. Não abandonar o passado. Exatamente, não é antecipação, mas é um tipo de antecipação da minha vida normal. Eu estou antecipando uma vida depressiva, porque eu não paro de pensar em outra coisa. Então, é um sofrimento, é uma antecipação de um sofrimento que é uma imaginação. Eu imaginava, como é que eu vou viver, como é que eu vou ser um pai, e eu queria ser pai, mas eu não tive pai, tive vários tios e tudo mais. Isso foi um sofrimento, E um outro sofrimento que eu achava, né, que era por antecipação, era a questão do ciúme. Eu já briguei muito com a Luzimar por causa do ciúme que eu tinha, e depois ela me falou uma coisa que parece que entrou dentro da cabeça, assim, ela falou, primeira coisa, você ter ciúme, você primeiro está achando que, no caso ela, né, você está achando que eu vou cometer tal tipo de coisa com você, de cara você acha isso. Isso de cara já é uma falta de respeito, uma falta de companheirismo, e tudo mais que não presta, porque a pessoa que tem ciúme acha que a todo momento o outro está traindo. E daí eu falei, puxa vida, mas... Eu não sou esse tipo de mulher. Exatamente, primeiro eu tenho que dizer, olha, você está agredindo a pessoa com esse teu pensamento. E segundo, você nunca viu nada, você só... E eu falava, caramba, é mesmo. Aí porque é o seguinte, a pessoa é lindíssima, maravilhosa. Bota um vestidinho e tal, e os filhos da mãe ficam tudo olhando. Aí você fala, pronto, aquele cara ali, ela conversou, já não sei o que. Eu falava, gente, depois eu falava, que coisa, né? Que coisa. Mas acontece, tá? Mas hoje o ciúme é diferente. É mais assim, hoje eu tenho mais ciúme, vou confessar pra você, eu tenho mais ciúme dos caras que não tem simancol, bicho. Tem cara que fica babando e a pessoa não se toca. Cara,
respeita a pessoa, né, pelo menos. Não, esse é um tema que a gente tem que tratar também, sabe? Essa coisa da... Tem homem que não tem cimão. Que acha que a culpa da pessoa agredida... do outro, né? A culpa é da vítima. Mas o estuprador é assim, né? Então, tem gente que acha que... Aí a mulher foi estuprada, a gente já está desviando o assunto. Mas aí acha que a culpa é da roupa da mulher. Não, é da falta de caráter do homem que agrediu. Quem viu a agressão de racismo com o jogador do Flamengo, o técnico do Bahia, que foi supostamente o time de um jogador, né? Esse jogador era do Bahia, que disse pro rapaz do Flamengo, cala a boca, negro, né? Depois que esse rapaz falou assim, ele me chamou de negro, o técnico do Bahia falou, sabe o quê? Agora você vem com malandragem? Aí ele foi demitido. O time disse que não foi por causa disso. Gente, tava perdendo bastante, mas isso tá bem no vídeo, sabe? E foi o banco assim do Bahia. Como quem diz assim, nego, cala a boca, negro, todo mundo fala. E o menino falou assim, olha, eu via cala a boca, negro através dos olhos quando eu tinha 8 anos. Os olhos diziam para mim, cala a boca, negro. Eu nunca ouvi assim, né? Desviamos um pouco. Mas isso. Mas vamos continuar. É que eu estava falando da minha experiência em relação à questão de sofrer muito mais no ciúme e a questão de meu pai. Né? Isso, eu acho que o ciúme é uma forma de sofrer por imaginação. Isso aí é o típico sofrimento por imaginação. Né? Assim, a não ser que você... Gente, eu acho que eu não sou muito de sofrer por imaginação, não. Eu não sei. Não. Eu vejo assim que nos grandes problemas da minha vida, eu olhava lá, qual é o problema? É esse, então tá, o que eu vou fazer para solucionar? Isso e aquilo, então tá bom. Foi muito prática. Eu sempre fui muito prática. Recebi um aviso agora. Não quer dizer que a gente não sofre, sofre sim. Claro. Eu acho que até pior, tá? A gente assim, prática, acumula. Quando explode, é uma dor muito grande. Eu não acumulo. Às vezes aí o perigo disso é você falar muita magoar coisa. Os outros, porque a gente não põe pra dentro do que E a você palavra é como uma bala, ela não tem volta depois que é dita. Não, eu recebi um aviso ali, mudou Antônio Cruz. Tá tendo. Que pena, ele está fazendo uma live, eu pretendo assistir depois, falando um pouco da vida dele. O Antônio ele tem um comércio aqui, ele vende colchões, mas ele tem outras empresas. O Espaço Ela em Conforto. Mas ele é uma sumidade, cara, no tratamento com as pessoas, né? Na recepção dos clientes. Um dia a gente vai falar de atendimento também, né? Isso. Tudo que é sabedoria, né? Aí, um outro evento que eu tive, gente, não é que eu só tive morte na minha vida, não, é que tudo que aconteceu, assim, as maiores experiências foram agora nos 2 últimos anos da minha vida. Então foi bem difícil esses 2 últimos anos, né? Teve isso, mas teve mais coisa na minha vida. Eu resolvo, mas tive um sofrimento recente, horrível, a Kilvia fala. Tá vendo? É muito difícil. E o outro evento, que já foi o último, há cerca de 4 meses, foi a morte do meu pai. E assim, a morte do meu pai teve foi um marco muito grande, porque eu olhei e falei, meu Deus, eu tô órfã. Sabe? Então, além de saber que a pessoa foi embora, é aquela sensação assim, parece que o último que sai é aquele que deixa a casa vazia. Foi isso que eu senti. Então, mas quando meu pai foi hospitalizado, foi tudo muito rápido. Dentro de um mês no hospital ele faleceu. E aí estava internado em Ribeirão Preto, eu saía daqui no meio da pandemia já, e deixava as crianças com o João Henrique, e ia para lá e voltava. No meio dentro do hospital com Covid. O andar de cima era o andar de Covid. Então, assim, a gente esqueceu todo o medo e foi cuidar dele. E a gente se revezava, os filhos se revezavam e cuidavam dele. Chegou um momento que o evento morte se tornou muito, muito claro. Os médicos falaram, olha, não tem mais o que fazer. Era uma certeza, como para todo mundo, né? Mas uma certeza muito próxima. A certeza que vai acontecer nos próximos dias. Né? E quando eu saí de lá, eu tinha certeza que eu não ia ver mais meu pai. Então eu cantei para ele, eu conversei com ele, e ele ainda estava falando e ouvindo. E até no dia que ele partiu, a gente sempre fazia chamadas de vídeo. E eu pedi para o meu irmão colocar o fone de ouvido nele e eu falei para ele. Dizem que a audição é a última coisa que
que para, né? Então, assim, poucas horas antes dele morrer, eu falei novamente, fixei bem o quanto eu amava e o quanto ele foi importante na minha formação, que eu sou quem sou por conta metade dele e metade da minha mãe. Pois bem, eu também evitei sofrer por antecipação, racionalizando novamente. Tá, eu vou deixar para sofrer depois. E aí, eu sofri quando aconteceu, porque eu não teria forças para deixar meus filhos para trás, para ficar viajando, indo, voltando, enfrentando o medo da pandemia, noites sem dormir. Eu não teria força se não racionalizasse a coisa. Então, aqui a Kilvia fala, a minha mãe foi mais, não sei se é por antecipação, porque eles estavam com Covid. Meu pai, pior, e eu sofri muito, porque achei que ele não ia resistir. Minha mãe foi mais leve, mas acho que não foi antecipação, não. Foi no momento. Você sofreu na hora que eles estavam doentes, até porque não dá para imaginar que a pessoa vai pegar Covid. Tem muita gente que sofre, porque eu posso pegar Covid. Então você já começa a sofrer antes. Quando você sofre antes, abaixo da imunidade, você já fica pior, então piora a situação. Então, o meu pai também eu deixei para, não sei se é assim essa situação, eu deixei para sofrer depois que acontecesse. Não sei se é bem esse o termo, né? Mas eu tentei escolher racionalizar mais uma vez. E agora a gente pensa o seguinte, o que que a gente... Eu tinha feito as anotações para você, eu perdi. O que que a gente pode fazer para evitar sofrer tanto? Né? Então, são conclusões nossas. Não é... Claro, você pode buscar o terapeuta, você deve buscar um apoio psicológico, você deve buscar um psiquiatra, se for o caso. Buscar você. Buscar você mesmo. Isso é muito importante, o autoconhecimento, você se descobrir ou redescobrir. Mas o primeiro ponto que a gente marcou aqui foi racionalize. Ao invés de imaginar só a possibilidade do fracasso, tente imaginar todas as chances. Então, se você está com medo da demissão, tudo bem, tá. Se eu for demitido, o que vai acontecer? Tá, eu vou receber o meu dinheirinho, lá o meu acerto de contas, vou viver por um tempo, enquanto isso vou encaminhar currículo, vou lá na agência do empregador, vou ter que fazer isso, fazer aquilo outro. Procurar um outro emprego. E vai ficar em casa prostrado? Não, não vai. Você vai procurar outro emprego. Então é melhor não... Mesmo ambiente que você estava, uma empresa, com pessoas... Aí fala, meu Deus, mas é uma empresa nova. Tá, quando você entrou na tua empresa, também era uma empresa nova, você não conhecia as pessoas. Então, olha aqui, ó. Ao Santos, racionalizar é algo muito recomendado na terapia. Olha que legal. E a gente vai tirando aqui das nossas experiências, sem nem saber se isso é realmente indicado, né? É legal a tua participação. Então, racionalizar sempre me ajudou muito. Talvez porque eu sempre fui muito dessa linha, né? E tem muita gente que acha que não sofro nunca. Engano, viu, gente? Eu choro, eu sofro. Ô, Lúcia, mas você estava falando da possibilidade, eu gosto muito de cinema, né? E daí, você lembra que eu falei pra você do filme? Qual era o filme? Não. Os Vingadores. Sim. O Doutor Estranho, ele conversando com o Homem de Ferro, ele fala assim, em todos os futuros prognósticos, a gente perde pro Thanos. Apenas em um evento futuro, nós ganhamos. Aí o Doutor Estranho fala, é nesse que a gente vai. Olha que lindo, então é você, Ana. Eu não vi, é só pelo nome Al Santos, eu não sabia quem era, é a Ana da Du. Olha, Ana, coisa mais querida, beijão pra você. Beijo. Então você vê, existia uma possibilidade. Existia, eram milhões. Aí o Doutor Estranho, né? Eu faço um comparativo, o cinema imita a vida, né? E daí eles tinham ganhado do Thanos, aquele bichão fortão, cheio das pedras e tudo mais, e tal. E aí, eles trabalhando com essa coisa do futuro, buraco de minhoca, presente, passado, futuro. O Doutor Estranho falou, existe uma possibilidade em 300 milhões, não sei quantos bilhões de possibilidades. Mas aí foi essa que eles venceram. Então sempre existe, gente. Sempre existe. Não existe só essa possibilidade que vai dar tudo errado, não. É que a gente prefere, não sei que danado que acontece com a gente, que a gente fala assim, vou sofrer. A gente já ficou alegre por antecipação? O ser humano gosta de sofrer. Eu não sei que danado que acontece. Mas sofrer... Eu não vejo contar que a gente... Mas sofrer num tempo, cara, era bonito morrer com 23 anos. Na época antes do iluminismo, os poetas franceses,
Era Gonçalves, que era aquele poeta que falava... Ah, que era o povo que morria. Meu triste passamento, ai gente, eu não lembro agora, mas era antes do iluminismo, era um momento, assim, obscuro do mundo, né? Então, eu lembro do poeta paraibano, como é que é, um urubu pousou na minha sorte, era o primeiro, é chamado o primeiro punk brasileiro, é Augusto dos Anjos. Isso. Que é o poeta do pra baixo, né? E era um momento que era assim. Aí depois vieram os iluministas, o mundo se abriu mesmo. Você vê, 2000 anos o mundo ficou num obscurantismo, mais ou menos como é que está agora, entendeu? Então, agora está uma mistureba de mas imagina bem, se existe todas as possibilidades, às vezes a gente pega aquela que não é nem possibilidade. Aquilo que não vai acontecer, mas a gente quer escolher o danado do sofrimento. Mas, ô Luzimar, vou fazer o papel do... Será que é romântico sofrer? Não sei, Kilvia. Não, já foi. Acho que ainda é. Sim. Algum profissional tem que vir aqui pra gente... Se não fosse, os caras não estariam ganhando dinheiro com sofrência, ou não. Sofrência. Sofrer chega a ser até bonito. Sofrer de amor. Mas você viu o que eu falei no final aqui do livro do Graciano? Você tem que sofrer. Você pode até sofrer, mas colocando lá no final que o bem vai vencer, que vai ter um final feliz, que no meio do caminho é um sofrimento, o herói apanha bastante. Eu lembro do filme que eu assisti, O Campeão. Nós só temos uma hora, viu, no Insta. O Campeão, assisti nos anos 80. O Campeão era um cara que lutava pelo filho, e ele morreu no final, e o filho chorava e tal, mas sempre tem um final. Eu sempre acredito que o bem sempre vai prevalecer. A gente sofre, mas o bem sempre prevalece. O mundo nunca vai ser eternamente mal, nem eternamente bem, mas sempre o bem vai estar um passo à frente. Imagina assim. E eu não sei se isso tem a ver com esse negócio de racionalizar. Racionalizar tem a ver com razão? Sim. Mas é o que eu Põe falo. a razão na sua cabeça. Exatamente. Para e pensa no problema e nas soluções. Mas na hora da sofrência, bicho, você não quer saber de outra coisa. Pensa. Às vezes você quer morrer. João, e aí? É uma forma de trabalhar. Você tem que fazer como se fosse uma terapia. Não, eu sei. Você tem. Eu vou te contar um segredo. Ai, meu pai, vai contar logo o segredo na frente de todo mundo. Não é a hora dele contar o segredo. Não é segredo, não. Nós não temos segredo. Não é segredo entre nós, é segredo pra galera aí. Um momento que eu estava muito depressivo, para baixo, e eu não queria. Eu até falei com uma amiga outro dia, ela falou: vou fazer até uma tese sobre isso aí. Eu não queria me mexer. O depressivo, ele fica em casa. Amigo meu fala: João, você não sabe que a depressão você não tem vontade de sair da cama. E eu pensei assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar, acender um palito de fósforo, acender um incenso e vou deitar. Mas aí eu fiz diferente, eu pensei como analogia do palito, né? Mas eu me levantei, andei 15 minutos na esteira e voltei para a cama. Aí isso é racionalizar? Aí na verdade assim, é buscar uma solução. Quando eu falo de racionalizar, a razão é só sair da paradeira. Nesse caso aí já era você estava doente. Já era um estado. Mas eu falo assim. Sofrer não é uma doença? Às vezes não. Não? Uma doença patológica, mas é algo que faz mal. Isso. O sofrer sob ferros. Isso. O sofrer não é um mal? É um mal que aflige. Conta aí, Kilvia. A Kilvia disse que vai contar um segredo também. Então, esse racionalizar, João, é falar assim: você está sofrendo por um evento. Quando a gente sofre sem evento nenhum, é diferente. Aí eu acho que eu já nem me meto nesse campo aí. Sem evento. Mas quando você está sofrendo por um evento futuro, eu quero. É assim. O evento é esse, como é que eu vou resolver? O evento é esse. Quais são as possibilidades dele acontecer? Essa é a única possibilidade, o acontecimento desse evento? Não. Pode acontecer assim, assado. Doutor Estranho. Você analisa tudo, entendeu? Isso aí eu falo que é racionalizar. Obrigada, amor. Outra coisa que a gente vai tirando das nossas experiências, outra coisa que o João Henrique falou e que a gente comentou é: deixa o passado no passado. Que a gente foi aprendendo com as nossas vivências. Aconteceu? Aconteceu. Não é porque a coisa deu errado uma vez que toda vez vai dar errado. Não é porque você foi reprovado num concurso que todos os concursos daqui pra frente vão dar errado. Não é porque o teu namoro deu errado que todos os teus relacionamentos
relacionamentos vão dar errado. Não é porque o teu casamento deu errado que daqui pra frente não tem mais jeito. Não é, gente. Então deixa o passado no passado, toma isso como experiência e não como carga. E não como uma certeza de que aquilo vai se repetir. Então, eu vi que você falou do sofrimento com o teu pai. Tudo bem, morreu, deixa pra trás. Ficou lá. Agora você não precisa, porque meu pai, porque ele morreu, então eu também não sou importante na vida dos meus filhos. Eu também posso morrer amanhã. Eu pensava assim. Eu sei. Então, que aí e daí foi ela que me falou assim, você já percebeu como você é egoísta? Eu falei, eu? Você não liga de morrer, né? Você não tem medo? Outro dia eu perguntei para um amigo meu. Ele falou exatamente isso. Não, João, tranquilo, não tenho medo de morrer. Eu falei, é por isso que você não se cuida? É por isso que você come de tudo? É por isso que você enche a tampa de gordura e tudo mais? Sou bonzinho em questão da alimentação, não tem nada a ver. Aí ele falou, é verdade, cara. Porque eu disse o seguinte, como ela me disse. Você já imaginou que existem pessoas que amam você, que não queria que você morresse? E eu falo, rapaz, eu não sou mais dono somente da minha vida sozinho, não. Existem pessoas que me amam e que vão sofrer, embora eu diga que não sofra com a minha morte, mas eles vão sofrer com a minha morte. Então se cuida um pouquinho, porque tem gente que ama você. Aí depois eu falei, caramba. Aqui o Vi fala que eu tive um problema faz uns 2 anos. Eu tive um surto e fui parar sentada numa janela do 7º andar e não lembrava de nada. Então assim, eu não quero falar sobre esses eventos, porque eu sei que eles são uma patologia. Então eu não vou me atrever em área nenhuma. Eu poderia me atrever em alguma coisa do direito. Mas nessa área de saúde mental, eu não vou me atrever. Aqui a gente quer trocar uma ideia. O que a Ana fala lá de querência, ela fala racionalizar seria uma prevenção para não sofrer. Não sei se funcionaria para uma depressão. Eu também acho, Ana, que não funciona para depressão, porque é uma patologia. Mas para ansiedade, provavelmente funcione. Porque você consegue, a ansiedade, talvez seja esse excesso de futuro, de você ficar imaginando o que vai acontecer, racionalizar, talvez funcione. Aqui me fala aqui, então pensei, vou ter que saber o que foi isso e procurar ajuda. E nunca pensei em suicídio, então fui resolver ou tentar. Aí, tá vendo como é? Então foi. Chegou aí, lá na Bahia. Tá aí. Então, ela descobriu. Amor, isso aí não foi o que eu fiz, me levantei da cama e fui andar 15 minutos? Foi uma tentativa de não se entregar, né? Eu não vou me entregar a esse sofrimento. Então, a Kilvia fala que se não fosse tudo isso, ela não teria buscado ajuda. Eu acho que não se entregar, Kilvia, é um grande passo. Para qualquer coisa, não se entrega. Outra coisa que eu acho, assim, dentro da nossa experiência, se ocupe. Vai fazer alguma coisa. Não tem a história do mente vazia, oficina do diabo? A gente tende a pensar muito quando a gente está parado. Essa coisa de se entregar, João, você ficou deitado, entregue, prostrado, você falou, não, pera lá, eu preciso me ocupar, nem que seja para acender um palito de fósforo. Isso, que é o mas mínimo. Você se levantou e fez alguma coisa. Você conseguiu. Sabe, se levantou, acendeu um palito de fósforo, se levantou, não, eu consigo ainda dominar pouco do meu corpo. Alguém foi me buscar para um almoço, eu falava, nossa, gente, eu não quero ir. Aí eu falei para a pessoa, cara, eu não tô afim de ir para esse almoço, mas eu tenho que ir, sabe? Aí fui, almocei, aquela coisa, vontade de voltar para minha cama lá e tal, mas fui. Aí depois você vai se afastando da janela e entendendo por que você foi parar lá na beira da janela. É bem isso mesmo. Tenha um hobby. Uma coisa legal é isso também, sabe para quê? Para que você possa sentir o sabor. Não sei fazer nada. Para que você possa sentir o sabor do que é positivo. Porque você fica com negativismo em tudo e é importante que você tenha esse sabor do que é positivo. Então, um hobby ajuda muito. Ajuda tanto em ocupar a mente, como ajuda a você se sentir útil, ajuda você a sentir essa positividade. Então você toca violão, eu tenho minhas... Aí atividade física, que é uma ocupação, ela pode ser um hobby. Cara, tem gente que fica viciado, porque produz endorfina, né? Isso, tem casos de corredores que eles ficam viciados. E mergulhadores chegam até orgasmo no fundo do mar, de tanta produção de endorfina e outras coisas mais. A Ana falou assim, a depressão
pode ser silenciosa às vezes. Sim. A maioria das vezes Ô, ela é muito Ana, silenciosa. eu também já tive depressão. Já tive depressão. Eu ainda não mantenho, eu tento controlar a ansiedade, que é esse sofrimento por antecipação. Então eu estou falando aqui por vivência A Ana mesmo. escreve e toca. É legal escrever, né? Isso, Uma olha só, forma a de- Ana ainda vai escrever um livro. Eu sei que está pronto, só falta lançar. A Ana é uma menina prodígio. As lives ajudam aqui. Isso, então assim, essas coisas têm ajudado. A gente vai saindo desse casulo onde a gente quer ficar às vezes, né? Quando está no momento depressivo. E a ansiedade é triste, gente. Quem tem ansiedade ou quem já passou por isso, é um frio na barriga. Tem hora que a gente fala assim, nossa, parece que o meu coração está gelando. É uma coisa que dá, o coração parece que bate além do que ele aguenta bater, chega a doer o coração, sobe por aqui, a gente fica tonta. É horrível, gente. É horrível. Você acorda de noite sem nem saber o que é. Acho que a gente assistiu esse especial, que as doenças começam na cabeça. Sim. Todas as doenças. Começa mesmo, gente. Aí as lives do João Henrique, aqui viu falando que a gente brinca muito. Isso ajuda, eu sei que ajuda é um prazer. a gente, porque eu fico ali nos bastidores da live, a gente fica curtindo. Ela tá cantando, e ajuda também, por isso estou estragando a live dele, ele está falando isso. E ajuda quem está ali brincando com a gente, porque é um momento que a gente não pode se reunir, ainda mais a gente que gosta muito do contato físico, de conversar, de brincar. Então, as lives têm ajudado bastante. E para mim também acabou virando um hobby, ficar ali brincando nas lives. E eu tenho outros hobbies. Pintar a parede, fazer móvel. Ela faz de tudo, cara. Faz muita coisa, bicho. Parede. Mas você não vê, tem um negócio aqui atrás que é um ring light, um negócio de lâmpada, né? Foi ela que fez a parada aqui. Eu gosto de inventar essas coisas, sabe? Muito, você olha aqui na A casa. gente já fez móveis juntos. Os móveis lá da live que a gente faz lá na frente agora a gente são de fez. pallet, fez uma mesa, um banco e uma cadeira, são maravilhosos. Então, é uma não deixa forma de sair da mesmice e buscar coisas novas. Uma outra coisa, a gente estava falando de racionalizar, mentalize uma solução. Alguma solução, gente, Isso é bom. tem que ter. Então, mentalize uma solução. Do jeito, eu acho, Luzimar, do jeito que a doença começa na cabeça, a cura também começa na cabeça. Começa, gente. Começa. Então, no começo, aqui eu sei que vocês fazem tapioca. A gente já fez bastante tapioca. A gente, a questão do trabalho voluntário também é uma coisa que enche o coração da gente. É muito bom, gente. E agora com a pandemia a gente teve que sossegar um pouquinho, porque não dá para ficar tendo contato com as pessoas. Então a gente diminuiu um pouquinho. Mas é muito gostoso. Então, essa coisa do hobby a gente tem mentalizar a solução. E outra coisa, pense uma coisa, já que é para deixar o passado no passado, pense o que é o presente. Uau! O presente é um presente. É só o que você tem. Se você usar o teu presente para ficar ou amarrado no passado, ou vivendo uma possibilidade que você mal sabe se vai acontecer, o que você está fazendo do teu presente? Nada. Você está perdendo o melhor da vida, que é o hoje. Legal. Então, por isso que é importante, deixa o futuro para o futuro, deixe o passado no passado e seja feliz agora. Amor, eu quero ter o prazer de ler um comentário desse camarada aqui, psicólogo, psicanalista, um grande amigo, um vozeirão do caramba. Isso que eu ia falar. É o Germano Barbosa. Ele diz o seguinte: ciúme, enquanto zelo, é suportável. Porém, se reflete sentimento de posse, Porém, se reflete sentimento de posse, é patologia mesmo. É doença. Você é minha, você não fica com ninguém e mata a pessoa. Você não vai ficar comigo, você não vai ficar então, com olha ninguém. aí a diferença do que é o ciúme zelo do ciúme patológico. Aí é um profissional falando. Por isso que é bom a live, que aí tem a opinião da gente que não entende nada do assunto, a gente só vem trazer aqui as nossas dores, e tem a opinião de quem sabe de tudo. Legal. E que vem aqui auxiliar. Isso é muito legal, gente. Isso é muito importante. O Antônio Cruz, o Homem Atendimento, vou botar o nome. Eita. O Homem Atendimento é o Antônio Cruz. É o cara do
Atendimento especial aqui na cidade. Ele deu um joinha ali, porque ele estava na live dele e a nossa está acabando, amor. Vai encerrar daqui a poucos minutos. Então tá. E outra coisa, gente, o último item que eu acho que a gente pode trabalhar é o seguinte: acredite no seu potencial. Acredite em você. Você não vem com aquela história e fala, ai, mas pra mim é difícil. Mas é que o João, ele tem o dom de falar, Luzimar, eu não tenho. Gente. Exatamente. A gente ministra curso de oratória, tá? E aí, às vezes, dá uma polêmica. Eu falo, gente, você acha que Silvio Santos, Jô Soares, nasceram e com 8 anos de idade já estavam dando palestra no mundo? Cara, eu sempre comparo. Essa coisa eu não sei fazer, eu não tenho, fulano tem o dom. Gente, o dom é estar vivo, tá? E poder falar, né? Tem gente que tem problemas especiais que não pode falar. E mesmo assim, lembra do cara, o Hawkins? Ele quase não falava, gente. Ele era um gênio, né? Uma sumidade. Eu sempre faço um comparativo nessa questão de fazer alguma coisa, né? E você, eu não sei fazer, com dirigir, né? Eu falo, para falar em público é quase a mesma coisa de dirigir. Você pega um carro, você senta no carro. É aprendizagem, gente, como quase tudo na vida. Todo dia. E aí, dirigir é um negócio complexo, gente. Olha só, é um pedal do lado direito, um pedal no meio, tem uma embreagem, tem um vidro aqui, um espelho aqui, tem um espelho aqui. Você tem que calcular a velocidade do seu carro, a velocidade do carro que está vindo, a velocidade do carro que você está passando na frente, calculando a velocidade de todos esses aí para fazer uma ultrapassagem. Tem criança no banco de trás e você ainda olha no celular, ainda dá um oi para alguém e você faz tudo isso assim porque você tem dom. Meu irmão, você ficou aprendendo, roubando carro de tio, do pai, para aprender, depois vai lá no Detran, faz o teste, você dirigir, né? Você aprendeu no outro dia, você sabe falar em público. Gente, é diário, né? Não existe essa coisa de eu não sei fazer. Então, nisso, acho que acredite no seu potencial. Isso. Então, não se entregue. Você é um ser humano, o potencial não se entregue. Humano. Você fala, eu não vou conseguir racionalizar. Tenta. Começa hoje. Porque é igual a meditação. No primeiro dia você não consegue porque a tua mente está cheia de coisa. É um saco. No outro dia também você não consegue. Aí você fala, hoje eu consegui. Depois de uma semana tentando. Hoje eu consegui. Olha, dá certo mesmo. Esvaziar um pouco a mente. Então... Não pode continuar. Não, é só um exemplo, por exemplo, doutor Anderson Donizete, um dos melhores advogados que nós conhecemos, colega de faculdade, ex-presidente da OAB, um menino que sempre deu duro, trabalhou desde cedo, um cara top. Pergunto, doutor Anderson, fala aí, você nasceu aprendendo a fazer audiência, como você faz, e as tuas peças? Ele trabalhou no escritório, ele ralou na faculdade, ele ia para São Paulo, depois voltava, passou pesado e tudo. Hoje é um grande advogado, e o fulano fala, fulano é advogado, porque isso, porque aquilo. Rapaz, é diário, né? Então acredite, só que se ele não acreditasse no próprio potencial, ele não seria quem ele é. Então é necessário você acreditar em você mesmo. A Ana fala que quando começo a pensar que não sei algo, lembro que aprender a falar, andar e outras coisas foram difíceis de aprender. Mas eu consegui, mesmo que eu não me lembre. Olha, Ana, esse teu exemplo aí é maravilhoso. Às vezes a gente usa aqui em casa com a Maria Isabel, que é a nossa filha pequena, que ela fala, mas eu não consigo. Aí o João Henrique já falou para ela, falou, filha, teve um momento que você não sabia andar, você aprendeu a andar, hoje é fácil. Porque ela falou que não queria passar de ano, porque ela não queria ir para o terceiro ano, porque disse que o terceiro ano é muito difícil. Aí o João Henrique falou, filha, teve um momento que você não sabia andar, de repente você aprendeu a andar. Então, você vai aprendendo de pouquinho, você não sabia falar, e você foi aprendendo palavra por palavra, hoje você canta. Então, a vida é assim. Então, só que ela exagera, né, amor? Eu já sei falar inglês. Ela é exagerada, eu não quero tirar. A autoestima é tudo, gente. A autoestima é tudo, deixa ela. Eu sei falar inglês. Então, a Dani está aqui, chegou do bode. Tem muita gente especial aqui com a gente. Aliás, todo mundo que está aqui com a gente é muito especial. Então, acredite no seu potencial, porque eu acredito no meu potencial. Durante muito tempo na minha vida, eu não acreditei, não. Eu achei que eu não era capaz. Eu achei que eu não tinha a possibilidade de ligar uma câmera aqui na frente e falar com vocês sobre a minha vida, abrir o meu coração e olhar nos olhos e conversar.
E você Durante sabe, muito tempo eu achei que eu não era capaz. você sabe que eu Hoje eu acredito em mim. durante muito tempo eu me achava incapaz de tocar algumas músicas. Aí eu toco hoje e falo, caraca, era isso. Então, Às vezes a gente nunca tentou, né? nunca tentou. É. Nunca tentou. Então, Verdade. gente, é isso. Acabou! O Ter Sabedoria de hoje fica por aqui. Quebrão. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Massa, bom Tanto no demais. meu Insta como no Insta do João Henrique, por ter participado, por ter colaborado com as conversas, trocado experiências com a gente. É muito importante. Terça que vem tem mais, às 19h30, aqui nesse mesmo bate-local, nesse Uau. mesmo bate-horário. Estamos nos dois, tá? Tem o celularzinho dela do lado aqui, que é o Insta dela, e o meu tá aqui. Né? Isso, Claro que o estamos dela nos tem dois. muito mais gente. o meu não tem ninguém. Ó, então os amigos estão aqui. Ó, eu posso ler uma coisa Pra gente encerrar, Baltazar Baltazar Graciano? Graciano? Bora lá. Vamos lá. É bom manter sempre a expectativa. Alimente sempre o inesperado. Prometa que dará muito e, ao agir e gerenciar, faça que vejam ter conseguido muito além do esperado. Surpreenda seus superiores todo o tempo. Não é bom que faça todo o possível no primeiro momento. Saiba dosar. É uma excelente tática saber gerenciar suas capacidades, seu conhecimento sobre o trabalho, para sempre dar mais que o exigido do seu desempenho. Esse cara é Isso. figura. Você acredita no seu potencial, você vai ter sempre um pouquinho a mais. Uau. Você pode dar sempre um passo a mais. Massa. Meus amores, beijo. Fiquem Beijão. com Deus e até a próxima. Até daqui a live. pouco vou fazer uma live de música. Mas aí é ele, eu não canto. Vou aprender esse babado. Eu acredito no meu potencial. Falou, meu povo. Beijo, gente. Beijão. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. É aqui? E deve ser. Um xizinho, deve ser. Encerrar e gravar. Encerrar primeiro, né?